E aí pessoal, beleza? Sou o professor Beto Brito do canal Partiu Literatura. Hoje iremos falar de uma das obras mais importantes da literatura brasileira, Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, romance conhecido como A Lenda do Ceará, obra homônima de José de Alencar, um dos maiores nomes do romantismo brasileiro, obra lembrada nos maiores vestibulares do Brasil. Vamos destrinchar esse livro, falando de seus aspectos literários e também geográficos. E aí, estão preparados? Partiu Literatura! Começaremos falando sobre José de Alencar, o maior nome da literatura romântica brasileira. O único autor a se destacar em todas as tendências do romance romântico. Ele escreveu obras urbanas, regionalistas, históricas e indianistas. Iracema se enquadra justamente nessa tendência indianista, que era uma forma de representação nacionalista dos autores brasileiros. Na Europa, os autores românticos se utilizaram do cavaleiro medieval para essa representação nacionalista. Como aqui no Brasil nós não tínhamos esse cavaleiro medieval, tivemos que eleger um outro representante. E o representante foi o índio, passando por um processo de idealização para ficar ao mesmo nível do cavaleiro medieval. Iracema é uma das obras indianistas de José de Alencar que se utiliza desses vários elementos brasileiros para a representação de exaltação da pátria. Podemos destacar aí elementos naturais, da nossa flora, de nossa fauna e até o idioma tupi. Esse livro se enquadra naquilo que chamamos de romances do período colonial, em que o autor vai resgatar o passado brasileiro, retratando a época do século XVI, período de nossa colonização. A miscigenação é o cruzamento de raças humanas diferentes. Esse processo também é conhecido como mestiçagem ou caldeamento. O mestiço é o indivíduo que nasce de pais de raças diferentes. Em aproximadamente 15 gerações, do século XVI ao XVIII, foi formada a estrutura genética da população brasileira, a partir da mistura entre africanos, portugueses e índios. Essa mistura deu origem a 3 tipos fundamentais de mestiços. O mulato, que eram os mestiços de negros e brancos, eles contribuíram à economia litorânea do Brasil. Os caboclos ou mamelucos eram mestiços de brancos e índios. Eles povoaram o interior e seguiram em direção ao oeste. E os cafusos, que eram mestiços de índios e negros, eram uma minoria e povoavam algumas partes das regiões norte e nordeste. Sob o ponto de vista estrutural, Iracema é um romance todo especial. Por quê? Porque é um romance feito de poema em prosa. Como assim? Estruturalmente é um texto em prosa, no entanto, o autor utiliza de vários recursos poéticos, muitas metáforas, personificação, hipérbole e comparações. Sob o ponto de vista da estrutura mesmo narrativa, a obra é um texto narrativo em terceira pessoa, ou seja, o narrador é observador. O livro conta a história do romance entre Iracema e Martim. Iracema, uma índia que tem a virgindade sacralizada pela tribo, e Martim, um colonizador português. Da história de amor dos dois, nasce o primeiro cearense, que seria Moacir, representante da nossa raça, ou seja, uma raça miscigenada. O intuito do autor era contar a lenda de formação do Ceará a partir dessa união de índio com branco. O livro se passa no Ceará, no período do século XVI, época de nossa colonização, tentando mostrar justamente a nossa formação histórica. O cajueiro floresceu 4 vezes depois que Martim partiu das praias do Ceará, levando no frágil barco o filho e o cão fiel. A jandaia não quis deixar a terra onde repousava sua amiga e senhora. O primeiro cearense, ainda no berço, emigrava da terra pátria. Havia aí a predestinação de uma raça? Assim começa o último capítulo do livro Iracema. De maneira profética, não acham? Legal demais. Essa é a força da nossa rica literatura. Se vocês gostaram do vídeo, curtam e se inscrevam no nosso canal. Ficamos por aqui. Até mais. Tchau. Partiu Literatura.